Olá pessoal, tudo bom? Professor Tiago falando, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a síndrome de Raaff, também conhecida como doença da urina preta. Começando pela sua definição, ela é uma doença que ocorre após a ingestão de algumas espécies de peixe e de crustáceos de água doce ou salgada. A doença ela é causada por uma toxina que se acumula na carne do peixe, que até o momento não foi identificado, nem no peixe nem no ser humano, e que tem 3 causas prováveis, mas nenhuma delas ainda é confirmada, são apenas hipóteses. Uma das hipóteses é a contaminação do peixe por metais pesados, fazendo com que se acumule a toxina na carne do peixe. Uma outra hipótese é a má conservação do pescado, fazendo com que micro-organismos se proliferem na carne do peixe e produzam essa toxina. E a mais provável é que existam micro-organismos no ambiente aquático que produzem essas toxinas que é ingerido pelo peixe e se acumulam na carne. Mas como adiantei, ainda não foi descoberto qual é a toxina e também não foi descoberto qual é a causa provável dessa intoxicação no peixe. Uma das toxinas que podem estar envolvidas, mas também a nível de hipótese, é chamada de palitoxina, que produz uma intoxicação muito semelhante em seres humanos àquela que a toxina da doença de Raaff causa, mas com algumas diferenças. Uma outra questão também é que essa toxina, a palitoxina, ainda não foi identificada em amostras associadas à síndrome de Raaff, tanto em seres humanos quanto de peixe. Alguma coisa importante que a gente precisa saber é que a toxina não modifica a cor ou o sabor da carne do peixe, ela não é inativada pelo cozimento. Então, não adianta fritar, não adianta cozinhar, não adianta assar, a toxina ela não é inativada pelo calor. E os sintomas aparecem entre 2 a 24 horas após a ingestão do peixe contaminado e dependem da quantidade de toxina ingerida, ou seja, quanto mais peixe contaminado for ingerido, mais rápido e mais graves serão os sintomas. No Brasil, quais são os peixes incriminados de causar a doença de Raaff, ou doença da urina preta? No Nordeste brasileiro, os peixes que estão associados a essa doença são o olho de boi, ou arabaiana, e o badejo, que são peixes de água salgada. Já na nossa região amazônica, o pacu, o tambaqui e a pirapitinga são os peixes de água doce que estão associados à doença de Raaff, principalmente nos surtos aqui de 2021. Se você abrir os jornais, você vai observar lá também que os crustáceos lagostim, lagosta e camarão também estão associados à doença de Raaff. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que não existem no Brasil casos de doença de Raaff associados ao consumo de crustáceos, e sim em outros países. Então o camarão, que é bastante importante aqui na região amazônica, ele pode ser consumido, já que não existem casos associados a essa doença que sejam causados pelo consumo de camarão. Uma outra coisa importante também de ressaltar é que não foi identificado nenhum caso que tenha sido causado por peixes de cultivo. O que isso quer dizer? Que as espécies pacu, pirapitinga e tambaqui, que foram criados em viveiros, que vêm de pisciculturas, nenhum caso está associado a esse tipo de peixe com essa origem, somente com peixes que venham de rio, com peixes que são capturados na natureza. E o que essa doença ela provoca no ser humano? Ela provoca uma lesão chamada de rabdomiólise, que é uma lesão muscular, a destruição das fibras musculares. Por isso, a dor intensa que o paciente sente após a ingestão da toxina. Com a lesão no músculo, ocorre a liberação de uma substância que está no músculo chamada de mioglobina, tá? Que é a substância que dá a cor vermelha do músculo. E como essa substância liberada do músculo, ela sai pela urina e a urina fica com uma cor mais escurecida, por isso chamado de doença da urina preta. Essa substância, a mioglobina, também pode se acumular no rim. E quando ela se acumula no rim, ela pode sim levar à insuficiência renal, que também está associada a casos graves da doença. E o que deve ser feito em caso de intoxicação? Após a pessoa sentir os sintomas,
e relacionar isso com o consumo anterior de peixe dentro de 2 a 24 horas antes, ela deve procurar imediatamente um atendimento médico. Como na nossa região o consumo de peixe é muito comum em zonas rurais distantes de postos de saúde ou em famílias ribeirinhas que também têm uma dificuldade de acesso a esses postos de saúde, ao atendimento médico especializado, é muito importante que o paciente beba bastante água para ajudar na eliminação da toxina, tá? Porque esse é um dos tratamentos que vão ser realizados no atendimento médico, é a administração de líquido para mais facilmente e mais rapidamente fazer a eliminação da toxina. Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. A intenção dele é esclarecer um pouco sobre a doença, desfazer alguns mitos, algumas informações erradas que estão sendo passadas pelas mídias sociais e às vezes até pela imprensa. Em qualquer caso de dúvida, deixe seu comentário no vídeo, mande um e-mail, que a gente vai ter todo o prazer de fazer um novo vídeo com mais esclarecimentos sobre a doença. Até o próximo!